Rafael, agora você tem o root da sala, beleza. Só não estou te ouvindo. Ah, agora sim. Boa. E aí, pessoal? Beleza, Rafael? Boa tarde, beleza? Tranquilo? Boa tarde, tranquilo. Bem-vindo, cara, ao evento. Boa apresentação, cara. Valeu, brigadão, hein? Vou deixar aqui, fazer o compartilhamento da tela. Fechou, então. Acho que já tá aparecendo, né? Bom, beleza. Então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí. É, Parabéns para você que já está acompanhando faz desde cedo, desde as 10 aí, as palestras, seguindo é, a gente aí no DevOps Experience. Então, muito boa tarde, espero que vocês gostem do conteúdo hoje. É, Teve bastante palestras técnicas. Hoje, essa palestra vai ser voltada mais numa parte teórica, então, vai ser mais uma palestra com o intuito de provocações, de teorias e melhores práticas, e espero que vocês gostem. Então, GreenOps na Cloud, construindo o futuro com sustentabilidade. Falando um pouco sobre mim, então, muito prazer. Meu nome é Rafael Martins Ferreira. Eu já tenho mais de 10 anos atuando com tecnologia. Atualmente, eu desempenho o papel de Senior DevOps Engineer aqui na CIT. Tenho algumas certificações técnicas, algumas delas na área de Microsoft, de Azure. Sou formado em ciência da computação. Acho que como todo cara que trabalha com TI, ou basicamente a maioria, é geek, gamer. Gosto bastante de filmes e séries, mais da Marvel, e sou o pai de uma Golden. Antes de começar, queria citar algumas expectativas. Então, eu considero essa palestra de nível intermediário. O pessoal mais júnior talvez vai ficar meio que confuso, vai ter bastante termos técnicos, bastante coisas que possam ser novas. E o pessoal talvez sênior possa, pô, tem muita coisa óbvia, mas é aquela máxima, né? O óbvio precisa ser dito. E tudo que eu falar aqui não é uma verdade absoluta, então não sou dono da verdade. Em muitos casos você pode aplicar, outros casos você não pode aplicar. É, Eu vou falar sobre bastante frameworks, então eu queria definir o que que é um framework. Um framework, se a gente fizer uma comparação com o Lego, com o Lego a gente consegue construir um carro, uma casa, um castelo, várias coisas. E com o Lego a gente não se preocupa em construir a pecinha, né? Então essa pecinha a gente só consegue pegar ela e criar as coisas, né? Então o resultado nunca vai ser o mesmo. E eu não atuo, de fato, aplicando Green Ops no meu dia a dia, nas minhas atividades, nos projetos. Eu me considero um entusiasta, então eu levantei bastante estudos, estudei bastante para poder estar aqui falando sobre isso. E é uma área que não tem fim. Então, galera, tipo, se você quer se aprofundar, dedica algum tempo, nem que se for 30 minutos do seu dia, tem aquela regra de 30 minutos, quanto mais a gente vai fazendo, na semana vai dar 2 horas e meia, e a gente vai avançando, e com cada vez mais a gente consegue ter essa consciência do que é e utilizar Green Ops no dia a dia. Bom, começando a palestra, de fato, como eu comentei que eu sou geek, gamer, né? Eu montei uma dinâmica na palestra de fases, então vai ter um personagem que ele vai avançando as fases e vão passando várias dificuldades, vai aumentando a dificuldade da fase, né? Então cada etapa que vai passando vai tendo essa dinâmica e a gente vai passar por várias disciplinas aqui até chegar na parte de sustentabilidade. Então, as fases anteriores serão retratadas com, conforme de uma base que a gente vai ter de entendimento para a gente poder falar dessa área de sustentabilidade. E da fase zero, então, eu vou fazer o entendimento de uma fundação sólida. Eu gosto de fazer essa comparação de uma fundação sólida no ambiente de cloud com a nossa casa ou um apartamento, o que seja. Quando a gente começa a falar
de construir alguma coisa, levantar algum ambiente, a gente tem que desenhar, arquitetar bem esse ambiente, uma casa, é, com várias pessoas especialistas. Então, vai ter o especialista de eletrônica, de água, de energia, entre outras coisas, né? E se a gente quiser mexer nessa casa, mexer na parte da, seja num cômodo, querer aumentar um quarto, querer mexer na sala, a casa em si ela vai ter que ter uma estrutura bem desenhada, bem sólida, bem desenhada, bem sólida, como uma fundação sólida numa cloud. Então, se a gente quiser aumentar nossos workloads, aumentar nossas land zones, que eu vou falar mais no futuro, e a gente tem que ter essa base para poder suportar não apenas as cargas de trabalhos atuais, mas também que esse ambiente seja flexível o suficiente para se adaptar a necessidades futuras. Então, quando a gente começa a falar sobre Cloud Foundation, a gente tem esses três pilares que são que entram mais em evidência, que é a estratégia, operacionalização e gerenciamento. Então, a gente tem que definir metas claras para a sua jornada na nuvem, fazer implementação de práticas para garantir operações eficientes e contínuas e ter o foco na eficiência operacional e na otimização de custos. Avançando, tendo esse entendimento, vai ser a fase 1, né? Então, a gente vai estar, de fato, querendo ir para as nuvens. E para poder ajudar essa jornada, existe o framework, que é o CAF, que é o Cloud Adoption Framework, onde ele é dividido em 7 steps, que a gente divide ele em estratégia, plano, pronto. Aí a gente começa a fazer a adoção, começa a aplicar a parte de governança, o gerenciamento e vai ter segurança do início ao fim em todos os steps, né? Então, convido vocês que se não conheçam ou querem conhecer, essas daqui são o CAF da Azure. Então, aqui também tem o CAF das outras clouds. A AWS tem, a GCP e a OCI. Então, todas elas têm esse manual de guia para a nuvem. Na fase 2, a gente já teve o entendimento, a gente já decidiu que vai ir. Então, como que a gente consegue arquitetar a nossa zona de destino, que é a tradução para land zones? Essa é um desenho da Land Zones da Microsoft Azure, da Cloud Azure, né? Então, ela tem várias áreas, ela é dividida em várias disciplinas, que cada Land Zone vai ter a sua responsabilidade, e essa Land Zone, ela não é só responsável para a zona de destino, por exemplo, depois que a gente está migrando os nossos workloads, mas também para poder exponenciar o nosso ambiente. Então, ele está crescendo, não está suportando as cargas de trabalho atuais, a gente precisa ou redesenhar a land zone que não está suportando, ou começar a criar novas land zones, né? Que cada land zone vai ser responsável pela sua carga de trabalho. Então, cada área vai ter a sua land zone, seja para a área de marketing, RH ou business unit, depende. Cada empresa, né? Esses são os 5 princípios-chave para poder construir uma land zone. é, Ela é dividida em redes, identidades, governança, segurança e a parte de gerenciamento. Com as land zones, a gente consegue ganhar estrutura, segurança e governança. Então, implementação de uma arquitetura modular escalável. Na, no pilar de segurança, vai garantir configurações de segurança desde o início ao fim, adaptando-se a padrões específicos da indústria. E na parte de governança, vai garantir a parte de estruturas de governanças integradas para um controle eficiente. Essa é da Land Zone da Azure, como eu comentei, então também não menos importante ou mais importante tem a das outras clouds. Então convido a vocês a procurarem saber mais do cloud provider que você trabalha, da AWS, da GCP e da OCI. Fechou. Então a gente já teve um entendimento maior das landing zones. Agora a gente vai conseguir melhorar nossas cargas de trabalhos. Vai começar a passar a fase. Vamos para a fase 3, onde vai ter os pilares do Architect Framework. Então, nesse framework do Architect, a gente vai conseguir garantir nossas cargas de trabalho trabalhem de uma maneira mais performática. Então,
Existem 5 pilares, esses são os pilares da Azure, excelência operacional, segurança, design, confiabilidade, otimização de custos, onde a gente vai aplicar isso do início ao fim. Se a gente já não está aplicando isso, então é bom dar uma olhada nos pilares do Architect e começar a aplicar de fato. Esses daqui é uma timeline do Architect da AWS. Então, como ela foi a pioneira, ela que começou a desenhar esses pilares do Architect. Aqui foi lançado em 2018, né, concessão, foi publicado em 2015. E em 2021, os pilares do Architect da AWS já incrementou a área de sustainability na no seu quadro, né, de framework. Então, isso já não é um papo de agora, mas já faz tempo que a AWS já está olhando para esse lado, né? E quando a gente mistura toda a parte das land zones, como Cloud Foundation, o CAF, o Well Architect, vamos garantir agilidade e escalabilidade. Então, vai ter a parte que a gente vai se adaptar rapidamente às mudanças e crescer com as demandas de negócios. Vamos garantir uma inovação sustentável, fornecendo uma plataforma para inovação contínua e resiliência e confiabilidade, construindo uma infraestrutura confiável e resiliente. A gente falou bastante sobre cloud, só que como eu consigo padronizar de fato todo o meu ambiente, como que eu consigo garantir melhores práticas, lançamentos contínuos, melhoria contínuas, e entre outras coisas, a gente começa a aplicar DevOps de fato nos nossos projetos, seja na nossa equipe, na nossa organização, aonde a gente estiver inserido. Então, agora a gente vai começar a avançar um pouco mais a dificuldade, falando sobre DevOps. Para começar a aplicar de fato o DevOps na nossa equipe, seja na nossa organização, existe um framework que a gente consegue aplicar, que é o CALMS, que ele é um acrônimo, né? Que é C de cultura, A de automação, L de lean, M de measurement e S de sharing. Então, no âmbito de cultura, vai ser baseado em pessoas, processos e ferramentas. O A de automações vai ser pipeline, CI/CD, infraestrutura como código, GitOps, entre outras práticas. O Lean é foco em produzir valor. O M de measurement, que é métricas e monitoramento. E o sharing, que vai ser muita colaboração e feedback. Então, as características de uma cultura DevOps, de fato, forte, bem aplicada e trabalhando com bastante redondo, parte de comunicação, muita colaboração, aprendizagem contínua, que é o lifelong learning, né? Automações e monitoramento. Porém, nem tudo vai ser flores, vai existir benefícios e desafios. Alguma delas que eu vou elencar a partir de benefícios: melhoria contínua, ciclo de lançamentos mais rápidos, resposta ágil à mudança e colaboração e comunicação. E no desafios, vai existir muita resistência dos colaboradores, vai ter que exigir equipes multidisciplinares, então pessoas que saibam bastante de um determinado assunto, de outro. São vários especialistas que eles se somam e se tornam uma equipe forte. Vai existir muitos riscos de segurança, porque o lançamento vai ser mais rápido, mais ágeis, então vai ter que ter uma equipe bastante focada também nisso, e vai existir custos iniciais para poder montar, arquitetar e começar de fato a aplicar, né, o DevOps e outras melhores práticas. E não podendo deixar de citar, dentro quando a gente fala de DevOps, né, o tão temido K8S. Kubernetes ele é capaz de ampliar os princípios de DevOps com automação, escalabilidade e gestão de infraestrutura, práticas eficazes de Cloud Native. Falamos de fato de garantir e aplicar muito valor, mas e como que a gente consegue garantir que o gasto da nuvem está sendo bem gasto, os recursos não estão subutilizados? Como que a gente consegue garantir que os recursos estão no shape legal, no size ideal? A gente começa a aplicar a metodologia de FinOps dentro da nossa organização. Então, FinOps ela é a junção de Finance e Operations, que é a área de finança, com a parte da operação. E para garantir que a gente está aplicando FinOps corretamente, a
FinOps Foundation foi fundada e esse framework, essa tabelinha, é o guia que ajuda a fazer a implementação de fato no dia a dia, nas empresas, nas corporações, nas organizações, nos workloads, que ele é baseado em princípios, pessoas, fases, maturidades e domínios. Então, muita atenção. FinOps ela é uma mudança cultural, onde a responsabilidade pelo uso da nuvem ela é compartilhada por todos. Mas deixa eu ver se eu entendi. FinOps permite que as organizações otimizem seus recursos, reduzam custos e, ao mesmo tempo, mantenham um alto padrão de inovação e eficiência operacional. E como que a gente consegue garantir que o FinOps está sendo aplicado? Como que a gente vai ter as melhores métricas, números, sinais que o ambiente está, de fato, seguindo as melhores práticas, o tamanho ideal, o tamanho, os workloads, as cargas de trabalho, com observabilidade e monitoramento. Mas monitoramento e observabilidade para uma performance e eficiência. Então a gente tem que ter um entendimento de monitoramento. Monitoramento, ele é o ato de coletar, processar e exibir dados quantitativos de sistemas, seja CPU, memória e tráfego de rede. E a parte da observabilidade, ela é o 2.0. Ela é uma evolução do monitoramento. É um monitoramento 2.0. Então, é uma evolução da monitoria. Permite compreender sistemas complexos a partir de dados externos, abrangendo métricas, tracings e logs, e hoje já está evoluindo até com eventos. A importância da cultura da observabilidade, eu gosto de elencar esses bullets, né, esses pontos, que é otimização de recursos, tomada de decisão baseada em dados, e quem não mede não gerencia. E esse é o mais importante, the slow is new down. Então, um exemplo, um e-commerce grande, se ele começa a ficar lento, parado, ele não vai transmitir segurança, vocês não vão se sentir confiáveis e não vão comprar o recurso, a coisa que você quer, ou seja, o seu item, roupa. Então, vai ser dinheiro perdido. Isso não pode acontecer, né? E um dos mais graves, mais críticos, diria que o gerenciamento de logs são caros. Porém, o gerenciamento de logs são caros. Logs são caros para quem não sabe o que fazer com eles. Logs sem análise é dinheiro gasto à toa. E estratégia para gerenciamento de custos de logs. Porque a gente tem que saber o quanto vai ter que fazer a retenção desse log, quais logs são necessários para poder estar armazenando e visualizando. Show! Tendo todo esse entendimento do que eu falei antes, a gente vai conseguir falar a parte de sustentabilidade. Porque todas as outras áreas, todas as outras disciplinas, todas as fases que a gente passou, elas são também aplicação de sustentabilidade, de, de práticas de Green Ops dentro do nosso workload na cloud. Porque tudo vai estar com um propósito de estar uma melhor utilização. Porém, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente vai estar falando mais no âmbito de conscientização. Então, da fundação à inovação sustentável na cloud. Porém, o que que é computação verde? Computação verde são práticas que têm como objetivo minimizar o impacto ambiental associado às operações de tecnologia. Porém, o Green Computing vai além de eficiência energética, englobando a escolha de materiais sustentáveis, redução de resíduos eletrônicos e promoção de reciclagem, quando a gente cita a lixo eletrônico. Em data centers, práticas como o uso de energia renovável e otimização de hardware são destaques. Pô, mas será que, de fato, sustentabilidade é importante? Então, vamos fazer um entendimento do impacto ambiental da tecnologia. Resíduos eletrônicos. Em 2019, aproximadamente 54 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos foram gerados mundialmente, mas somente 17% receberam reciclagem adequada. Data centers nos Estados Unidos. Consumo em 2014, 70 bilhões de quilowatts-hora, resultando em 1,8% total do país.
emissões tiveram 28,4 milhões de toneladas de CO2, que é o gás carbônico. E se a gente tivesse aplicado as melhores práticas, teria uma possível redução de até 25% com eficiências. Respondendo você, Marcelo, vai tá logo depois no final vai ter uma QR Code com o meu site, com o meu blog, que eu armazeno lá a palestra. Continuando, home office reduz o consumo de energia. Pasmem, o home office reduz o consumo de energia. Então, durante a pandemia do Covid-19 em 2020, levou uma redução de 13% no consumo de energia e uma diminuição de 14% nas emissões de gases de efeito estufa. Sem necessidade de pegar carro para poder ir para o escritório, meio de locomoção, né? Como a gente estava em casa gastando nossa energia, então a gente vai ter uma conscientização maior, ter que desligar os computadores, os monitores e entre as outras coisas. Porém, não tire esse print disso daqui, não mande para o seu chefe, não fala que eu que estou querendo aplicar, que faça você voltar para o home office. É, e equipamentos de escritório. Em 2018, computadores e equipamentos de escritórios foram responsáveis por 13% do consumo total da economia e do consumo total. Então, se a gente colocasse uma economia, a gente poderia resultar em até 32% com práticas de economia. Então, seja o simples fato de estar desligando o computador, desligando a impressora, desligando os monitores, tendo essa conscientização, a gente começasse a desligar várias dessas coisas, a gente poderia até reduzir até em 32%. Aqui eu vou falar sobre um pouco das crises climáticas. Essa é um número que a NASA fez essa espiral para poder mostrar toda a evolução de como a gente começou, o nosso globo está esquentando, né? Então, em 1880 e 2023 tiveram várias e várias é, que sofreram esse aquecimento. E esse outro aqui é o de 2023, foi o ano mais quente da história. Então, se a gente notar, os meses estão sofrendo várias aumentos de temperatura, esses graus Celsius, que se a gente começar a notar que cada ano que se passa está esquentando, é preocupante. Eu, eu elenco isso como bastante grave, né? E 2000, em dia 22 de abril, a Google lançou esse Doodle, que é responsável em alertar essas mudanças climáticas. Então, com o passar do tempo, o que está acontecendo, se vocês colocarem no Google, vocês vão ter acesso sobre essas imagens, né? E preferiram colocar sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que todo mundo já sabe. Não foi só, claro, as crises climáticas e aumentos de temperatura, entre outras variáveis, né? Mas com certeza uma delas responsável foi isso. Green Ops, o futuro que já chegou? Então, pesquisas da Gartner apontam que tecnologias sustentáveis estão entre as top 3 tendências para 2024. E uma projeção para 2027 é que até 25% da remuneração dos CIOs será baseada no impacto de suas iniciativas tecnológicas sustentáveis. E para quem não conhece, existe esse modelo de tecnologia sustentável que é o ESG. O E, que é de Environment, que é o ambiental, o S de social e o G de governança. Dentro dele, é, existem várias categorias, disciplinas que a gente consegue estar aplicando esses modelos de tecnologia sustentável. ESG é um cargo, para quem não sabe. Então, eu fiz uma pesquisa lá no LinkedIn, ele me trouxe esse resultado, que é vagas globais, mais de 3 mil vagas. E essa é uma projeção de cargos e salários de carreiras em ESG. E ESG não existe uma formação, é sim mais uma parte de conscientização. Existem vários valores, várias disciplinas, você não precisa ter uma formação, alguma coisa específica. Para quem ficar interessado,
ou convidar um amigo, alguma coisa. Deixei de curiosidade. Esse é um timeline da história da Microsoft relacionado à parte de ESG, Green Ops, quando a gente fala de emissão de carbono. Então, isso é da Microsoft. A AWS, a Google também são bem conscientes e bem preocupadas com que elas estão afetando o mundo, o globo. Então, tiveram um registro em 2009 dessa primeira emissão de carbono. E eles estão visando em 2025 operar com 100% de energia renovável e proteger mais as terras, né? Que é responsável da Microsoft. 2030 se tornar carbono negativo, se tornar zero desperdício e positivo de água também, que existem essas refrigerações de data centers, então, de gasto de água. E 2050 remover todos os seus históricos de emissões de carbono. Os principais aprendizados da jornada da sustentabilidade da Microsoft são: a migração para a nuvem reduz emissões de carbono, porque a gente vai estar utilizando um data center que já é preparado para ser conscientemente verde. Então, se a gente está migrando nossos workloads dentro do on-premise, lá não vai ter placas solares, energias, uso, tudo o que a Microsoft tem, né? Soluções de construções inteligentes cortam o uso de carbono, energia e água. Data centers otimizados reduzem o uso de energia e água de emissões e possíveis desperdícios. A inovação impulsiona dispositivos e embalagens mais sustentáveis. Reduzir o impacto da supply chain requer colaboração e transparência. E mudar a cultura da organização, ela é vital para impulsionar a transformação. Então, dentro da Microsoft existe um portal que é o Solution Center, que existe em várias áreas que você consegue emitir relatórios. Um deles é o Sustainability, então você consegue calcular a sua pegada de carbono, entre outras coisas, report impact in progress, otimizar os workloads na cloud, tudo que a gente falou antes, né? Dentro do Azure já tem essa ferramenta que é o Carbon Optimization, que a gente consegue fazer análise de possíveis reduções e oportunidades de CO2, calcular toda a nossa emissão de gás carbônico e gerar equivalências. Então, todo o gasto da nuvem resultou em 3 casas gastas utilizando o ano inteiro, X smartphones carregados, X galões de gasolina gastados. E se a gente começar a aplicar otimização, a gente consegue ver quantas plantas estão sendo plantadas e resultando nessa devolução para o mundo, né? Quem quer saber mais, convido você a dar uma olhada nesse Learn, que é da própria Microsoft, que é o Visão Geral da Microsoft Cloud para Sustainability. A AWS também tem, GCP, acredito que também tenham. Eu já fiz esses outros para a gente poder dar uma olhada. Ferramentas de avaliação de maturidade. Então, pô, Rafa, mas como que eu consigo saber, eu, leigo, que estou de fato falando tudo que foi falado aqui nessa palestra? Então, existem essas ferramentas de avaliação de maturidade que a gente consegue fazer revisão de FinOps, revisão de landing zones, dos well architects, a parte de sustentabilidade, DevOps. Se a gente está garantindo a nossa maturidade, se a gente está aplicando de fato os gaps que a gente consegue melhorar e onde a gente consegue evoluir e ser uma melhoria contínua, né? Beleza. A gente falou bastante sobre a parte de infraestrutura, que é onde é a minha praia, onde é o meu background. Porém, quando a gente começa a falar dentro da caixinha que está rodando dessa infraestrutura, a gente tem um software, que o software também ela é responsável por emitir gás carbônico, seja o que for. Então, vários especialistas se juntaram e criaram a Green Software Foundation, que ele é baseado em princípios, padrões e práticas. Mas o que que é um green software? O que que é um software verde? O software verde, ele é responsável por emitir o mínimo possível de carbono, onde o foco é a redução e não a neutralização. E princípios de green software, ele vai ter eficiência energética, então usar a menor quantidade de energia possível,
Consciência de carbono, fazer mais quando a eletricidade for mais limpa e menos quando for mais suja. Existem essas variáveis que horário de pico vai ter mais energia suja, então você consegue fazer essas transbordo de workloads para outras regiões. Claro, se você tiver a sua dentro da dentro do seu ambiente puder fazer movimentações de áreas, né, de regiões, e aí você consegue talvez até obter mais retorno pela cloud, porque você vai estar ajudando essa pegada de carbono, né? Então, a parte de eficiência de hardware, usar a menor quantidade de carbono incorporado possível. É, O Growth postou aí sobre como ser um praticante de Green Software, né? Então, esse é o curso. Se você quiser descobrir mais, o Green Software for Practitioners, você consegue adentrar mais nesse assunto. Então, bastante conteúdo que eu também tirei voltado a isso daqui. Se você colocar isso no Google, você vai conseguir achar que lá ele tem essas 6 categorias do curso, né? 3 delas eu já falei, então eu vou falar das outras 3, que é eficiência de carbono, emitir a menor quantidade de carbono possível, a partir de medição, o que não pode ser medido não pode ser melhorado, compromissos climáticos, entender o mecanismo exato de redução de carbono. E isso é o life cycle do Green Software. Então a gente vai aprender os princípios, vai aplicar a redução, vai medir e vai voltar. Como um DevOps, um FinOps da vida, tudo é essa pegada de infinito. Então, por isso é necessário existir pessoas responsáveis, equipes responsáveis e não todo mundo, vamos todo mundo aplicar tudo do mesmo jeito, todo mundo ao mesmo tempo, não vai sair nada. Então é por isso que tem que existir equipes multidisciplinares e pessoas especialistas em determinadas áreas. Quando a gente começa a falar sobre arquitetura do Green Software, existem 3 pilares que eles são divididos em o que, como e onde está sendo aplicado esse Green Software. Então, o que é a lógica. Existe melhor experiência do usuário, menor tempo de espera, de tempo de login. Se a gente está tendo um menor tempo da espera do usuário, vai estar um processamento mais rápido, que a gente vai estar gastando menos energia. Esse aplicativo, ele é zero desperdício? Não existe desperdício de códigos, exemplos de biblioteca. Precisa utilizar alguma biblioteca, vai ser importado a lib e vai usar toda a biblioteca. Se for pegar um código, será que não compensa eu tentar fazer uma importação só desse código, dessa função, do que importar toda a biblioteca e fica lá lixo, que aí também começa a pegar a parte dos logs, entre as outras coisas, envolvendo tudo mais. Se a gente começar a falar da CDN, armazenamento de imagens e vídeos com menor latência, utilização de cache, cache em tudo que for possível, que vai ser muito mais rápido a parte do processamento. Então, a parte da metodologia, é, conscientizações de soluções de baixo carbono, utilizar estratégias de trabalho, que é o design patterns, seja hexagonal, o clean, onion, DDD, TDD, você que é o especialista ou o arquiteto, começar a aplicar melhores práticas de fato na sua equipe, métricas transparentes e sempre verificadas para possíveis melhorias, grupos de trabalhos responsáveis por evangelizar na empresa, evangelização do tema, rodas de amigos, redes sociais, trabalho, família. Um exemplo prático é o que eu estou fazendo aqui hoje, e utilização de Dark Theme, né? Então, isso na palestra, nos seus navegadores, seja no VS Code, já vai estar garantindo que vai estar o monitor gastando menos, porque o branco, quanto mais branco, vai ser mais gasto. Então, são simples coisas que a gente vai ajustando no nosso dia a dia que vai conseguindo resultar em algo grande no final. E aonde? Aonde a gente vai estar executando o Green Software? Então, Cloud First, sempre que possível, utiliza a cloud, utilizar os corretos tamanhos de máquinas, o SKUs, redimensionamentos